Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia e hoje a nossa aula será sobre biotecnologia, um assunto bem atual. A biotecnologia, ela atua na área multidisciplinar. O que quer dizer isso? Que é a área da biologia que está presente em várias fases, em vários processos produtivos no nosso cotidiano. A gente encontra biotecnologia na fabricação de pães, encontramos a biotecnologia na fabricação de remédios, encontramos a biotecnologia no momento em que fazemos o melhoramento genético, seja ele de animais ou plantas. No geral, a biotecnologia é a manipulação de DNA, de estruturas vivas, para o melhoramento de produção de animais, de plantas, na nossa indústria alimentícia e farmacêutica. Dentro da biotecnologia, encontramos a técnica do DNA recombinante. Em que essa técnica se baseia? Ela busca alterar a constituição genética das células, isolando trechos de DNA e inserindo em outro organismo. Então, para que ocorra esse isolamento, eles utilizam essa enzima de restrição, que é uma enzima capaz de cortar partes específicas de um DNA, proporcionando uma clivagem, que é o corte, e colar em outro DNA, certo? Então, existe outra enzima que vai proporcionar que essas bases nitrogenadas sejam ligadas entre si, e essa enzima de restrição, ela vai proporcionar o corte específico em uma região do DNA, fazendo assim o DNA recombinante. É chamado assim porque é a combinação de dois DNAs diferentes, certo? Outra coisa bastante interessante na biotecnologia é o processo de clonagem do DNA. Como isso ocorre? Eu vou explicar utilizando para isso esse esquema do desenho. Então, eu vou ter uma célula humana, eles vão extrair o DNA dessa célula, tá aqui, ó, o DNA. Esse DNA, nos seus fragmentos de genes, que são partes do DNA que contém a informação que é codificada, esses fragmentos de gene, eles vão ser retirados através da enzima de restrição. Eles são retirados e são colocados juntos com um DNA bacteriano, que é chamado de plasmídio, formando assim o DNA recombinante, que eu expliquei para vocês. Então, a enzima de restrição corta o DNA humano e combina ele com o DNA bacteriano. Em seguida, isso daqui é inserido em outra bactéria, certo? Essa bactéria ela vai ser multiplicada em laboratório e vai servir de princípio ativo para a formação de medicamentos, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, o hormônio da insulina, entre outros. Então, isso daqui é feito em laboratório porque existe um interesse econômico por trás, principalmente na produção de medicamentos. Outro aspecto bastante interessante é a clonagem reprodutiva. Em que se baseia isso? Em clonar animais de interesse econômico, fazer o melhoramento genético desses animais. Existe uma desvantagem quando você faz esse processo, porque ele inibe o processo de variabilidade natural que ocorre no processo de reprodução sexuada. Então, esses animais eles não possuem variação genética, os animais clonados, e com isso eles ficam mais susceptíveis a pegar doenças, e no caso das plantas, mais susceptíveis às pragas e os desastres ambientais que possam acarretar destruição total das lavouras. Então, como ocorreu a clonagem reprodutiva? Eu trouxe para vocês o exemplo da Dolly, que foi a primeira ovelha clonada. Então, como ocorreu a clonagem desse animal? Eles pegaram célula somática dessa ovelha aqui. Lembre-se que o DNA ele se encontra no núcleo da célula. Então, é a mistura dos núcleos que vai formar a variação. Então, eles pegaram apenas o DNA dessa ovelha aqui, porque era a ovelha que eles desejavam clonar, dosete. Então, eles pegaram essa outra ovelha aqui, pegaram o óvulo dela, tiraram o núcleo. Veja que quando ele descarta o núcleo, ele está tirando o material genético da célula. E colocaram esse óvulo sem o núcleo junto com a célula somática
nesta outra ovelha que era a que desejava fazer o clone, que era que eles queriam fazer o clone. Então, quando eles fizeram essa fusão, gerou um embriãozinho que foi colocado nesta outra ovelha, o implante do embrião. Então, quando essa ovelha gestou esse embrião, que foi a fusão disso daqui, ela deu à luz ao primeiro filhote clonado, que foi chamado de Dolly. Dolly é geneticamente igual a quem? A Dosette. Por quê, gente? Porque o material genético, o núcleo que foi usado foi dessa ovelha aqui. Então, é por esse procedimento que eles fazem a clonagem. Então, inibe a variação de característica e pode proporcionar, faz com que esse animal fique mais susceptíveis a doenças e a condições que impeçam o seu desenvolvimento e impeçam que seja um processo que dê certo. Então, esse processo de clonagem, o primeiro que deu certo foi Dolly, teve muitos outros que foram feitos sem sucesso. Então, a partir desse daqui, os cientistas melhoraram, aprimoraram essa técnica e hoje a gente tem a clonagem de animais. Outra técnica bastante usada, pessoal, da terapia gênica. É uma estratégia que utiliza a técnica do DNA recombinante, olha aqui, DNA recombinante mais uma vez, para alterar o genoma da pessoa que precisa ser curada. Então, essa alteração do genoma vai causar alguns benefícios, como, por exemplo, o gene doente pode ser transferido por um gene normal, elimina genes que não estão funcionando, altera aquele gene doente. Então, ele vai proporcionar uma série de alterações que podem ocasionar a cura da pessoa. Por isso que é chamado de terapia gênica. Como ocorre? Ocorre a coleta de células do paciente. Depois disso, no laboratório, vírus são alterados para não se reproduzirem. Esses vírus, eles são injetados. O gene de interesse é inserido do vírus. Então, os genes dentro do vírus, ele é inserido e o vírus alterado é misturado às células do paciente. Esse vírus que foi alterado em laboratório, ele é misturado às células do paciente. Essas células ficam geneticamente modificadas, por isso que é o DNA recombinante entre o DNA humano e o DNA do vírus que foi injetado. Essa célula que foi alterada, que possui o DNA recombinante, é colocado dentro do paciente. E espera-se que essa célula produza proteínas desejáveis que vão auxiliar na cura dessa pessoa. Outra técnica bastante interessante é o DNA fingerprint, que é a impressão digital de DNA. Ele é um teste usado para identificar e avaliar o DNA presente nas células de uma pessoa. Então, quando a gente observa isso daqui em laboratório, são as bandas, cada partezinha dessa é um DNA. Cada pessoa tem uma sequência própria. Então, isso é usado muito para fazer os testes de paternidade, para descobrir quem foi o causador de um crime. Os peritos usam bastante essa técnica. Outra coisa que eu creio que vocês já ouviram falar foi os organismos transgênicos, que ele é resultado também do DNA recombinante, quando eu pego o DNA de um organismo e insiro em outro organismo vivo, fazendo uma mistura de DNA, e o OGM, que são organismos geneticamente modificados. Eu causo alterações no DNA para eu obter características vantajosas. Trouxe um exemplo para vocês aqui de um organismo transgênico. Aqui são genes de interesse. Esses genes eles foram combinados com plasmídios. Plasmídios são segmentos circulares de bactéria. Então, o plasmídio transgênico bacteriano. Para ele se desenvolver, ele foi colocado no cromossomo bacteriano. Para eu cortar isso daqui, eu uso as enzimas de restrição, como eu já expliquei para vocês. Então, quando ele é colocado no cromossomo bacteriano, as bactérias transferem os plasmídios para as células vegetais. Essas células são selecionadas, as células modificadas, elas germinam, dando origem a uma nova planta. Então, essa planta aqui, elas têm características transgênicas, porque ela é o DNA de interesse que eu quero colocar, mas o DNA bacteriano. Existe uma mistura de DNA de duas espécies, um de espécie vegetal e outro bacteriano.
Existem alguns conceitos importantes em biotecnologia. Eu coloquei aqui 3 para vocês. Os quimeras, que são organismos que são formados por 2 ou mais sequenciamentos de DNA. O mosaico, que são organismos formados por populações que apresentam células geneticamente modificadas, e os híbridos, que são 2 espécies diferentes que cruzam entre si, porém geram descendentes estéreis. Como, por exemplo, o jumento com a égua, ele vai formar o híbrido, que é o burro ou a mula, quando é fêmea. No caso, o burro ele é um animal estéril. Também já foi observado o cruzamento entre leão e tigre, que vai formar o ligre. O ligre também é um animal estéril. A biotecnologia, ela também é observada no diagnóstico de pré-natal. Então, eles fazem processos invasivos e processos não invasivos. Entre os processos não invasivos, a gente tem a tradicional ultrassonografia, onde através de ondas sonoras, através dos tecidos da mulher, é possível observar o feto, certo? Outro processo, se é considerado invasivo, é o amniocintese, que ele vai pegar o líquido amniótico para observar o sequenciamento de DNA através dos cromossomos que são encontrados nesse líquido. Outra coisa bastante observada no nosso dia a dia é o acolhimento genético, onde casais que desejam ter filhos, eles fazem esse acolhimento para fazer o histórico da família e observar a probabilidade de seu filho nascer com alguma alteração genética devido aos seus ancestrais terem tido alguma dessas alterações. Outra coisa também são as células-tronco, que a gente sabemos que as células-tronco são células capazes de se diferenciar em qualquer célula do nosso organismo. Então, como eu coloquei aqui, as células-troncos elas podem se transformar em células musculares, células sanguíneas, células nervosas, cardíacas, células hepáticas do fígado e células intestinais. Então, nós encontramos células-troncos embrionárias e encontramos células-tronco também adultas, só que em menor quantidade, certo? As células-tronco, elas também podem ser induzidas, é um processo feito em laboratório, onde eu pego vírus, coloco na célula normal do corpo, e esses vírus eles vão reprogramar a célula, fazendo com que ela se torne totipotente, capaz de se diferenciar em qualquer célula do nosso organismo. Então, eles pegam células já com a sua função específica, injeta esse vírus e faz com que essas células se transformem em células-tronco. Ele reprograma a célula para que ela se transforme em célula-tronco. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.